Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver uma pequena parte da história da vida do apóstolo Pedro. E nós veremos antes um pequeno trecho que está no Evangelho de Marcos. E Marcos não era um apóstolo, Marcos era um discípulo de Jesus, um evangelista. Amém? Marcos não era apóstolo. Só corrigindo. Então a primeira parte que se refere do antes da vida de Pedro está no Evangelho de Marcos. O apóstolo que andava com Jesus e viu tantos milagres. Pedro viu tantos milagres acontecendo, mas não enxergava a si mesmo, não conhecia o próprio Deus, não entendia a igreja do Senhor, e ele também não percebia os ardis de Satanás, do inimigo. Esses serão os 4 pontos que nós vamos falar hoje. Mas depois que um olhar cruzou com o dele, ele foi tomado por um arrependimento profundo, e Pedro foi restaurado num bom café da manhã. Café é muito bom, café é muito bom. Ele foi restaurado num bom café da manhã, de frente do mar da Galileia, e ele foi cheio do Espírito Santo. E depois deste encontro, ele escreve a sua primeira carta, que aí ele muda a sua ótica, ele muda a sua vida, foi mudada e transformada sobre si, sobre Deus, sobre o diabo e sobre a igreja. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, nós vamos ler do 27 ao 31, e depois você vai lá para a carta de 1 a Pedro, capítulo 5, amém? Marcos capítulo 14, diz assim: Então Jesus lhes advertiu: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós o rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistiu com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Seguiram a Pedro. Agora vão lá para a carta de 1 a Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no último capítulo, verso 5, diz assim: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porquanto Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou
a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. E toda a igreja diz: amém. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado pelo teu Espírito inspirar o servo, o nosso irmão Pedro, para escrever. E hoje nós cremos que somos inspirados pelo teu Espírito Santo também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos pontos cegos na nossa vida, não é verdade? Todos nós temos pontos cegos na nossa vida. Mas quantos de nós admitimos isso? Todos sabemos que temos, mas quantos de nós admitimos isso? Uma das coisas que a maturidade da caminhada com Cristo produz, ou deve produzir na gente, é nós reconhecermos que realmente nós carecemos da graça do Senhor. Todos nós carecemos da sua graça, e quando nós reconhecemos isso, este é um sinal de maturidade espiritual. Isto é, quando estamos cientes das nossas fraquezas, temos mais cuidado com a aparência do mal, não é? Isso expressa a nossa dependência do Senhor, nosso reconhecimento de que nós somos pequenos, frágeis e dependentes dele, e que só podemos andar em santidade e piedade se Deus for conosco. Se Deus for conosco, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos capacitando e testificando em nós o caminho, nos dando a direção desta jornada. Porém, há em nós um órgãozinho, ele não é muito grande, né, se comparado com todo o corpo. Há em nós este órgão que ele é vital para que nós estejamos vivos, mas que desde a queda do homem, desde a desobediência naquele jardim, ele foi corrompido, que é o nosso coração, o nosso coração. E ele tem a tendência natural de ser soberbo, de ser orgulhoso. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Antes de nós cairmos, o nosso coração é soberbo. Nós caímos por causa da nossa soberba. E quando nós olhamos para a Escritura, vemos que orgulho não é uma coisa tão incomum por toda a Escritura. Soberba foi um problema de Pedro, né? A soberba foi um problema para Pedro. A nossa história de pecados sempre é uma história de soberba, de ego, de orgulho, não é? Todas as vezes que nós nos desconectamos da nossa dependência de Deus, nós caímos, nós tropeçamos. Todas as vezes em que ficamos sujeitos à queda, não o fazemos acidentalmente, nós fazemos porque nós nos afastamos do Senhor, porque nós escolhemos andar por caminhos longe de Deus. Achamos que conseguimos viver do nosso jeito, da nossa própria força, e nós vamos nos afastando do Senhor. Soberba é um pecado que atinge a todos.
do ostentador de dinheiro e de poder ao idólatra do seu próprio corpo, ou do idólatra da sua inteligência, do seu conhecimento. Também atinge os tímidos ou os humildes, os mais humildes, que escondem as suas fraquezas e tornam-se indiferentes ou até mesmo vitimistas. Talvez ainda para esconder suas feridas da alma, a sua dor. Todo orgulhoso, no final das contas, tem uma dor no coração não resolvida, não sarada. É um pecado comum do que só um tipo de gente, porque orgulho tem muitas facetas. E através da história de Pedro hoje, nós veremos como tentação se aproveita de pessoas orgulhosas, como que tentação se aproveita de pessoas soberbas. Pedro é alguém que se mostra autoconfiante por várias vezes. Quando nós olhamos para a história de Pedro, quando nós lemos nos evangelhos, nós vamos vendo, por várias vezes ele se demonstra autoconfiante. Porque Pedro é alguém que fala e ele age impulsivamente, porque ele entende que está dominando, que está no domínio. Ele se mostrou autoconfiante quando ele se aventurou a andar por sobre as águas. Ele se mostrou autoconfiante quando ele falou lá na transfiguração no monte, mesmo sem saber o que devia ter falado. Marcos deixa muito claro isso, o Evangelho de Marcos. Ele se mostrou autoconfiante quando ele propôs para Cristo que abandonasse o caminho de cruz. E todas as vezes Pedro está demonstrando uma autoconfiança pecaminosa, achando que sabe o que está fazendo, sabe o que fazer. Então nós percebemos que ele sempre tropeça, porque tentação se aproveita do nosso orgulho. E não é que Pedro não tinha sido alertado. Jesus, o próprio Senhor, o alertou sobre estes perigos. De nós nos acharmos autoconfiantes e eventualmente cairmos. No Getsêmani, por exemplo, Jesus falou para eles ficarem vigilantes, orem comigo. E Jesus vai um pouco mais adiante para orar ao Pai, e quando ele retorna, ele encontra Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, Pedro, Tiago, João dormindo. Os versos 37 e 38 deste mesmo capítulo de Marcos 14 que nós lemos, Jesus falou especificamente com Pedro nesta hora: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem por uma hora comigo, Simão? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus. E aqui ele destaca Pedro. O texto diz que Jesus vai fazer isso mais 2 vezes, e 2 vezes encontram eles dormindo. Curiosamente, Jesus está alertando 3 vezes. 3 vezes. Por que você está dormindo? Acorda, vigie, irmão, ore. 3 vezes é para te preparar para o que vai acontecer logo adiante. Pedro negaria 3 vezes. Jesus alertou Pedro, e mesmo assim ele cai. O que faltou a Pedro foi crescer na graça do Senhor.
no conhecimento do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Faltou-lhe conhecimento espiritual. Pedro não tinha conhecimento suficiente de si próprio. E este é o pecado da soberba. Pedro se julgava tremendamente fiel a Jesus. Pelo Senhor eu dou a própria vida. Eu dou a própria vida, Senhor. Quando Pedro diz isso, ele não percebe a sua fraqueza, ele não vê a sua arrogância. E Jesus o alerta: antes que o galo cante, você me negará. E o texto diz que Pedro insistia com eloquência, veemente: ainda que seja necessário morrer contigo, Jesus, de modo nenhum te negarei. Pedro não enxerga a sua fraqueza. E alguns versos depois, nós já sabemos, Pedro vai negar com a mesma veemência: eu juro, eu juro, eu juro que não conheço esse homem. Veemência não é sinal de sujeição, amados. Veemência não é sinal de sujeição. Veemência pode ser uma maneira de escondermos o nosso orgulho. A nossa intensidade não é prova de sujeição ao Senhor. Sabe, amados, falhar é uma realidade comum na Escritura. Nós vemos por toda ela. A gente sabe, todo grande homem de Deus na Bíblia, ele é exposto, ele é mostrado o seu pecado. A Bíblia não esconde. Adão falhou num ambiente perfeito, não é? Lá no Éden, tudo perfeito, Adão falhou. Noé se embebedou depois de Deus trazer aquele grande livramento. Abraão mente sobre a esposa para salvar a sua própria pele, a sua vida. Moisés se irrita e não confia no Senhor. Sansão falhou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou e muito. Os apóstolos todos correram no momento da cruz. O que ficou, negou. Eu não conheço esse homem. Mas a questão não é errar. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos. A questão é sermos alertados e não darmos ouvido, não sermos vulneráveis ao Espírito Santo, não nos rendermos a este Evangelho. Este é o problema do nosso coração, porque o Senhor nos alerta o tempo todo, seja por causa da Escritura, seja por causa daquele que habita em você. O tempo todo Ele está nos alertando e nós não damos ouvido. E este é o grande problema. Orgulho e ego é assim, é um dos pecados difíceis de nós admitirmos. Inclusive a eloquência, a veemência com a qual louvamos e servimos na igreja pode nos dar a impressão de que a nossa vida cristã esteja segura onde nós estamos. Nós passamos esta impressão. Outra área em que Pedro precisa crescer é no conhecimento do inimigo, né? Associado ao orgulho, Pedro tem outro problema, o problema da tolice. Jesus falou assim, e guarda isso, que nós veremos no final: Satanás vos procura para peneirar. Pedro, Satanás está procurando você para te peneirar como trigo. Quer dizer, Satanás está atrás de você, Pedro, você e dos discípulos.
Isso deveria deixá-lo vigilante, não é? Embora Jesus tenha dado o alerta, penso que Pedro não imaginava que Satanás usaria criadas. Foram as criadas que chegaram próximo dele e disseram: você estava com Jesus, não estava? Você é crente, não é? Satanás é assim, ele se veste de forma enganosa, e nós precisamos acordar para isso. Nem todas as ações satânicas vêm de uma forma escancaradamente demoníaca. Lembram da história do endemoniado de Gadareno? Nós lemos a história deste rapaz e nós ficamos com a ênfase em quê? Qual que é a ênfase que nós ficamos? Naquilo que o diabo fez com o rapaz. Triste, aquela prisão. Nós ficamos ali naquela ênfase. Mas a gente tem dificuldade de perceber que as pessoas que estavam ali junto, elas expulsam Jesus depois que ele liberta aquele rapaz. Elas expulsam Cristo. Elas estão sendo conduzidas pelo próprio diabo, porque a gente tende a enxergar só o que é escancaradamente demoníaco. Nós não nos atentamos às sutilezas dele, nós não ficamos atentos. Tudo que é oferecido aos nossos olhos diariamente, nas influências das pautas ideológicas que nós sofremos, nas influências nas redes sociais, todos os dias estamos com os nossos olhos grudados na tal da telinha, todo dia. Não é para ler a Bíblia, é para ficar passando, todo dia. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14: pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E o engano dele é porque ele é muito hábil em esconder os perigos. Precisamos nos atentar para isso. E as consequências que nós sofremos de certos caminhos que nós flertamos. Não dá nada não, não tem problema não. E a gente vai flertando, andando próximo do abismo. Ele não está aparecendo com chifrinho e tridente. Ele usa essas sutilezas para nos enganar. E o nosso coração orgulhoso e soberbo e autoconfiante vai indo, vai flertando com os perigos. A gente tem visto irmãos amados se afastarem da comunhão dos santos por tantas influências. Quando negligenciamos seus intentos, nós caímos. Quando nós negligenciamos os alertas do Senhor, nós caímos. Quando eu negligenciei a voz de Deus, a palavra, o púlpito, em casa com minha esposa, me afastando da comunidade dos santos, de amigos mais chegados que irmãos, eu caí, e caí feio. Quando não percebemos o tipo de ação satânica que está rondando o povo de Deus, quando nós negligenciamos os alertas do Espírito Santo, dos perigos com quem nós estamos nos relacionando, lascívia, imoralidade sexual, falta de perdão. Cristãos, Satanás sabe usar falta de perdão, amargura, para promover divisão, ressentimento, ansiedade no coração e distanciamento da comunhão com o Senhor. Não seja tolo de pensar que não exista influência satânica. Não seja tolo.
Outra área na qual Pedro também se mostra faltoso, ele não entendia bem a igreja do Senhor. Ele não estava entendendo ainda. Olha como ele reage quando Jesus diz: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. E o que ele responde? Os outros até pode, mas eu não. Eu não. Ainda que todos te abandonem, eu jamais, mestre, eu jamais. Perceba que ele está assumindo uma atitude soberba. O pecado dele é de desigualdade aqui, ele se faz diferente dos seus irmãos, de se enxergar igual aos seus irmãos. E sabe, amados, existem duas maneiras importantes de nós nos entendermos como igreja, como iguais em Cristo. Uma delas é através da comunhão dos santos. E este aspecto é maravilhoso, é muito bom. Nós somos santos em Jesus, não é verdade? Amém? E tem uma outra forma necessária para nos igualarmos, que é reconhecer como os nossos pecados, eles são bem parecidos, que nós temos as mesmas fraquezas, semelhantes, carecemos da graça de Deus na caminhada, não é? Pedro precisava crescer no conhecimento do próprio Deus, porque todo o relato da tentação de Pedro, ele se mostra amedrontado, com medo diante dos homens. O medo dele dos homens está muito claro na passagem. É uma das coisas que nós precisamos aprender na Escritura, é que temor de homens tem como raiz a falta de temor do Senhor. Quando nós tememos homens, a raiz é a falta de temor do Senhor. Jesus ensina os discípulos, lá em Lucas 12, 4 e 5, sobre quem devemos temer. E ele diz assim: eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, além disso. Não temais os que podem matar o corpo, além disso, nada mais conseguem fazer. Ele está se referindo aos homens, mas ele continua: contudo, temei aquele, e se você olhar para a tua Bíblia, está com letra maiúscula, está se referindo a Deus. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a este deveis temer. Amado, o Evangelho é coisa séria. Deus é amor, mas Ele é o justo juiz. Todas as vezes que somos tomados de medo para todas as circunstâncias, é instaurado o governo do medo no nosso coração. E aí a nossa visão, ela fica pequena para com Deus. Nós diminuímos o Senhor. E quando o nosso Deus é pequeno, as pessoas, o homem e as circunstâncias, elas parecem grandes para nós. E a consequência disso é que nós passamos a querer agradar aos homens do que a Deus. É uma consequência. Quando nós tememos os homens e não a Deus, nós passamos a viver uma vida em querer agradar a homens e não o Senhor. Pedro ainda não tinha entendido até esse momento sobre si, sobre o inimigo, sobre a igreja, sobre o próprio Deus. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos vendo como a graça de Deus, ela é maravilhosa. Porque Pedro não só vai aprender sobre isso, mas ele vai começar a ensinar sobre estas questões.
A gente também é assim, não é? Não acontece assim conosco também, na nossa caminhada? Quando os nossos olhos, eles estão fixos em Jesus, nós estamos vivendo os desafios, as circunstâncias da vida, mas nós vamos sendo aperfeiçoados no Senhor. O Espírito Santo vai testificando a vontade do Pai no nosso coração, e nós vamos crescendo com o Senhor, para que um dia nós possamos também ensinar outros. Pedro, que antes estava embriagado de sono e nada alerta, agora ensina a sermos sóbrios e vigilantes. Pedro nos ensina a olharmos para as nossas fragilidades, sairmos do nosso estado de entorpecimento, de tantas demandas que nós temos, e agarrarmos naquilo que precisamos realmente de verdade, que é Cristo. Cristo, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. O contexto da vida de Pedro nos ensina como que alguém tropeçou, que sabe o que é tentação, agora escreve para um povo que está sendo perseguido. Esta carta, a primeira carta de Pedro. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que sofrer perseguições por Cristo nos faz crescer, avançar e nos espalhar por sobre São José, pelo Paraná, pelo mundo como povo de Deus, testemunhando aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. O vigiai do Senhor é o tempo todo, não tem trégua, é o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando vem aquele tempo de calmaria, parece que nós desligamos, não é? Parece que desliga o sistema de alarme, acaba o acionamento, perigo, porque vai tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Um homem que diz muito isso, né? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Está todo quebrado, mas está tudo bem. Tranquilão em casa. Foi assim com o rei Davi, não foi? Tranquilão lá no palácio, desfrutando, com o olhinho esticado lá do terraço. Não manteve-se alerta, e a guerra acontecendo lá fora. E também em tempos difíceis. Sabe por quê? Porque em tempos difíceis, o nosso coração, ele pede recompensa, ele quer trégua. É igual quando nós estamos com dieta, né? Nós estamos fazendo uma dieta, aí passamos aquela semana difícil e tal, aí o nosso coração pede o quê? Um chocolatinho, um docinho. Eu preciso de uma recompensa. Foi uma semana difícil. O nosso coração sempre quer gratificação, o tempo todo. E tentação acontece quando a gente pede recompensa. Estamos sempre sujeitos à tentação, seja em momentos difíceis, ruins, ou seja em momentos bons. Por isso precisamos aprender como que a gente faz para não cairmos, para não cair em tentação. Ouvir a voz do Salvador Jesus, quando ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nos versos 5 e 6, não é a primeira vez que Pedro fala sobre isso, de submeter a outros, se considerar inferior a outros. Toda esta carta tem várias passagens que Pedro fala sobre isso. E aqui ele começa falando dos jovens, aos mais jovens. Aprendam a serem submissos aos mais velhos.
E os mais velhos que Pedro está se referindo aqui são os presbíteros lá do começo do capítulo 5, aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. E aí ele continua dizendo: na verdade, todos vocês, todos, aprendam a se portar humildemente, um em relação ao outro. Pedro encoraja essa humildade mútua dentro da igreja, na caminhada cristã, que ninguém se considere superior a outros, porque humildade, ela sempre é relacional. Humildade não é fazer cara de coitadinho, não. Humildade sempre tem relação com Deus e relação com o próximo. É prático, é uma atitude de humildade. Se não tiver relação com Deus e com o próximo, não é humildade. Quando a Bíblia fala: humilhai-vos perante Deus, e humildade no trato uns com os outros, a Bíblia está ensinando para a gente considerar o outro superior a nós, para não nos enganarmos, porque o nosso coração é enganoso. Não nos enganarmos com respeito ao nosso orgulho, um orgulho que se veste uma máscara de humildade. Pedro tinha razão para ensinar isso. Sabia por quê? Porque foi exatamente assim que o próprio Jesus ensinou Pedro, o próprio Cristo. No começo ele até resistiu. Lembram da história? Ele até resistiu. Quando Jesus cingiu um pano, sentou e deu aquela lição de humildade a todos os discípulos, lavando os pés de todos. Pedro aprendeu com o próprio Cristo a importância de vestir-se de humildade. Mas o curioso é que esta história que ele aprendeu de humildade vem antes da história da tentação, da negação de Pedro, não é? Ele negou depois. E aqui ele nos alerta: sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está trazendo aqui Provérbios 3:34, quando fala sobre isso. Com isso, ele está preparando para aquilo que Deus faz conosco desde o início da nossa vida cristã, aquela mudança, quando ele se revela ao nosso coração e nós passamos a caminhar com ele. Ele está nos preparando. Somos humildemente, constantemente quebrantado diante do Senhor, conforme a parábola do publicano e do fariseu. Aquele que se humilha será exaltado, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, ele sempre concede glória àquele que antes se rendeu ao Senhor. Amados, o alerta é: quando caminhamos e aparentemente está indo bem, o sucesso pede recompensa. E quando não está indo bem, a autocomiseração pede consolo. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque isso é terreno fértil para a tentação. E Satanás, ele é astuto. Ele é astuto. Ele sabe que você vai procurar alguma coisa. Ele sabe, ou para recompensar o seu sucesso, ou para consolar a sua autocomiseração, o vitimismo. E assim que muitos caem em pecado, para uma vida de prática de pecados, e aí são engolidos pelo pecado, porque o pecado ele vai enrijecendo o nosso coração. Nós vamos nos distanciando do Senhor, e nós vamos indo, caminhando para vários vícios, não só vícios ingeridos, mas todo tipo de mal do coração do velho homem,
da velha criatura, voltar a volver-se na lama para uma vida miserável sem Deus. O alerta é claro, o alerta é claro. O versículo 7 fala outra coisa que nos surpreende: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aqui é uma frase que está explicando a frase do verso 6. Pode ver que não termina, tem uma vírgula, da continuação ali. Quando ele fala que nós precisamos nos humilhar, o verso 6, nos humilhar diante do Senhor. E como que é, pastor? Como que a gente se humilha diante do Senhor? O verso mesmo fala: lançando sobre ele as nossas ansiedades. Então, se uma forma de nos humilharmos é lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, logo, não lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor é uma forma de quê? Orgulho. Orgulho. Já pensou que ser ansioso é ser orgulhoso? O texto está nos ensinando de uma forma de humilhar-se perante o Senhor, é dizer: sim, Senhor, eu não tenho controle das coisas, e não adianta eu querer ter, porque quando eu quero ter mais controle do que eu devo ter, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Quando não descansamos, amado, quando não descansamos em Deus, tudo o que deveríamos descansar, nós somos soberbos, porque as nossas preocupações, as nossas cargas, nós temos alguém que carrega por nós. Nós temos alguém que carrega por nós. Ele mesmo disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, que sou amável e humilde de coração. Aprender com o Senhor é uma promessa dele aqui. É uma promessa de Deus. Aprenda, cristão, aprenda desta promessa, tome posse, por assim dizer, desta promessa de descansar. Essa sim é uma promessa do Senhor. Lance sobre ele as suas ansiedades. Outra lição que Pedro nos ensina é sobre o inimigo, sobre o diabo, o nosso adversário. Está ali no verso 8, esta ideia do tentador como leão é muito interessante, né? Nós conhecemos o leão da tribo de Judá, mas aqui o texto, Pedro fala que ele também é como um leão, é muito interessante. O texto fala que ele anda ao redor, ou de redor, a ideia de que ele analisa, ele fica à espreita da sua presa. Você já viu naqueles documentários dos bichinhos? Eu gosto muito de ver em casa, só isso. Meu Deus, conheço todos os documentários. Vocês já viram como os felinos eles caçam? Eles nunca vão atrás da presa forte, da rápida, nunca. Eles sempre procuram as frágeis, as machucadas. Autocomiseração, vitimismo, ou aquelas que estão andando distante do rebanho, sozinha, soberba. Esta é a estratégia de Satanás. Isso aqui era muito intenso, queridos, muito intenso na mente de quem estava lendo a carta, muito intenso, porque nós lemos, estamos num contexto totalmente diferente, nós vemos filmes, mas os que liam esta carta de Pedro, eles estavam sendo jogados no Coliseu.
Então o leão que ruge é uma cena muito viva para eles, muito chocante, muito assustadora. Pedro não escreveu para eles se sentirem impotentes, porque logo em seguida ele escreve: resisti-lhe, resistam, permaneçam firmes na fé. Isto é, você não evita Satanás, nós não evitamos Satanás, mas nós resistimos à tentação. Nós resistimos. Às vezes a gente consegue desviar de tentações, porque elas são sim possíveis, mas a gente não consegue ficar imune às investidas do diabo, do nosso inimigo. Isso nós não conseguimos. Por isso que a Bíblia diz existir. Por isso estarmos firmes na fé em Cristo. Pedro está trazendo uma exortação à perseverança, um encorajamento à resiliência. Resistir exige, irmão, resistir exige manifestarmos as virtudes de Deus em nós. Nós que pertencemos a Cristo, conforme está escrito lá em Gálatas 5, 24 e em diante, que nós crucificamos a carne com suas paixões e os seus desejos, porque agora habita em nós o seu Espírito, e nós passamos a viver pelo Espírito, guiados por Ele, chamados para resistir com perseverança às investidas do inimigo para a glória de Deus. É isto que está dizendo lá em Gálatas 5, 24 em diante. Olha outra lição que nós aprendemos aqui com Pedro, e que ele aprendeu, é sobre a igreja. Ali no verso 9, no final ali, conscientes, certos de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Os mesmos. Se vocês acham que estão sofrendo mais que os outros, não pense, querido, que é só você. Pedro nos convoca a entender que o sofrimento cristão, ele é comum. Ele está dizendo que a igreja tem sofrido ao redor do mundo, em todo lugar, em todas as eras, e como igreja nós temos esta boa identificação. Então ore. Ele está convocando a orar. Nós nos identificamos com o nosso irmão que está sofrendo com a gente, e a gente ora por todos, a gente ora junto, a gente permanece fiel e constante, lembrando que em Cristo nós vencemos. Esta é uma lição que Pedro aprendeu. Aprender a se identificar com as fraquezas, porque Deus vai colocar pessoas conosco nesta caminhada que são mais fracas em áreas que nós não somos, ou que nós já passamos e nós aprendemos. Esse será um momento de nós nos identificarmos e não de sermos soberbos, nos identificarmos, termos uma boa identificação com os nossos irmãos, porque todos temos fraquezas e carecemos da graça do Senhor. Todos nós. Descobrir os nossos pontos cegos. E por último, Pedro vem descrevendo características de Deus, se vocês notaram aqui. No verso 6, ele fala de Deus que tem uma mão poderosa, né? Poderosa mão. No versículo 7, que Ele tem cuidado de nós. No versículo 10, Ele é chamado de Deus de toda graça, toda graça. E no 11, Ele tem pleno domínio. Deus está no controle de todas as coisas.
um Deus em quem devemos confiar, e por esta razão que nós resistimos. A tentação não é maior que Ele, não é maior que o Senhor, e Ele é a nossa porção. Quantas vezes nós cantamos aqui que Deus é a nossa porção? Então, tentação é possível ser vencida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10:13, dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Outra promessa linda do Senhor. Não está falando na sua força, meu irmão. Ele está falando na força daquele que habita em você, o Espírito Santo de Deus. Só nele e através dele nós resistimos. A gente sempre pode dizer não, não. Aquele que é o Deus de toda graça, aquele que tem todo domínio, irmão, Ele não se esquece da nossa perseverança em meio ao sofrimento. Jamais, Ele não se esquece. Você que tem suportado e perseverado firmemente, o texto fala que você será exaltado no tempo certo, que Ele te restaurará, que Ele te confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces, sobre firme fundamento. E é isto que a graça maravilhosa de Deus faz, como fez na história de Pedro, uma restauração na vida daquele homem. Depois que Pedro nega Jesus, um olhar de compaixão, cruza com o dele naquele pátio. Em meio a tanta dor, arrependimento, Pedro fica desorientado, e a Bíblia fala que ele volta a pescar, não homens, peixe. Ele voltou a pescar peixe, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. E ele diz assim: dizei aos discípulos, e avisa Pedro. Jesus sabia como estava o coração daquele homem. Avisa Pedro. E aí, numa conversa pela manhã, tomando uma refeição, um café, sem açúcar, diante do mar da Galileia, Jesus restaura o coração de Pedro. Jesus confirma e firma o seu ministério, o fundamenta. Pedro agora está pronto para cuidar, para pastorear, para apacentar as ovelhas. Esta é uma narrativa que está lá em João, capítulo 21. Leiam. Um Pedro diferente de um tempo atrás. E logo depois ele é batizado com o Espírito Santo. Olha que a graça faz pelo poder do Espírito Santo. Lembram da situação que eu falei para vocês guardarem? De peneirar Pedro? Está lá em Lucas 22, 31 e 34. Jesus falando assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti
para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: assegura-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Vocês atentaram aqui? Olha que Jesus está dizendo: quando te converteres. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não é se converteres. Não é. Jesus está dizendo: vai acontecer, Pedro. Vai acontecer. Você vai voltar para mim. Eu vou firmá-lo comigo. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Um Salvador que não só prevê a minha queda, mas garante a minha vitória. Garante a tua vitória, meu querido. Essa é a garantia que nós temos pelaquela cruz. Você sabe a sua área de fraqueza? Peça ao Senhor que mostre os seus pontos cegos. Se revista da fé em Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, para assim resistir às investidas de pecar, porque isso é fundamental para a vitória. Tem uma frase, um pequeno texto de Lutero, que ele dizia assim: quando o tentador bater a porta do meu coração, eu não vou atender, eu vou pedir para que Cristo atenda. E o Cristo vai dizer assim: Martinho Lutero não vive mais aqui, quem vive sou eu. Com certeza, com toda certeza, ele sacou das palavras do apóstolo Paulo, lá de Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esta nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aí o 21, Paulo segue: não torno inútil a graça de Deus. Amado, Jesus Cristo não é uma escolha. Entenda isso. Jesus Cristo não é uma escolha. Jesus Cristo é uma decisão. É uma decisão. Enquanto Ele for sua escolha, você continuará como o Senhor dele. Ou você decide se submeter à vontade de Deus, ou você a nega. Jesus não oferece uma escolha para um estilo de vida. Jesus apresenta a responsabilidade de decidir, de se submeter ou negar, entre a vida ou a morte. Esta é a nossa decisão. Não é uma escolha para um estilo de vida. É uma responsabilidade de uma decisão entre submeter ou negar a vontade de Deus para a nossa vida. Como assim? Imagina você está viajando num avião. Está você e o Felipe só. E dá uma pane no avião. E o avião começa a cair. E o piloto pergunta: você quer um paraquedas? Aí você diz: quais as cores? O piloto te responde: sim ou não. Sim ou não. Qual a sua decisão, irmão?
Qual a sua decisão?